Seguinte, pessoal, hoje o rolê da Bia tá diferente. Tem um clima aí de desafio, porque a minha produção me desafiou a conhecer as técnicas de defesa pessoal para compartilhar com você aí de casa. E para isso, eu vou conversar com ele, professor Naldo. Bora pro rolê comigo. Bom dia. Professor, é o seguinte, eu tô nesse dilema aqui se eu vou aprender técnicas aqui contigo, né? Mas antes, vamos conversar um pouquinho. Depois eu pago o mico. Professor, conta pra gente, em que consistem as técnicas de defesa pessoal? Defesa pessoal, segundo o nosso conceito, ela é uma expertise que vai procurar em várias modalidades de luta, sejam elas marciais ou não, recursos para que você consiga desvencilhar de um risco diante de um cenário de perigo. E o seu público, a maioria é de mulher? A maioria é de mulheres, a defesa pessoal é para todas as pessoas, mas a gente há de convir que, naturalmente, os crimes, estatisticamente, eles são mais contra mulheres, idosos e crianças. Idosos e crianças, por sua própria natureza de vulnerabilidade, eles são mais vulneráveis do que mulheres. Então, o público-alvo que consegue, por vezes, atingir um nível confrontativo de defesa, são as mulheres. Então, eu foco muito nas mulheres, até porque o mapa estatístico mostra que as mulheres sofrem muita violência, seja doméstica, sexual, urbana, dada a sua vulnerabilidade e exposição. E existe idade para isso? A partir de que idade a mulher pode praticar as aulas? Eu sempre recomendo que as pais, até por amor aos seus filhos, coloquem os filhos em qualquer modalidade de luta o quanto antes. A Esté, minha filha, ela começou a treinar com 6 anos de idade. Todas as modalidades que eu posso passar para ela, ela treina. Mas o foco dela, e ela gosta muito de Muay Thai e de kickboxing, boxe também. Mas se um pai puder, ele pode colocar desde tenra idade seu filho para treinar, porque a criança vai criar várias valências a partir desse treino, seja psicológica, seja física, seja resistência a dificuldades da vida. Então, um atleta, por natureza, ele é uma pessoa mais resiliente. Esther, tudo bom, Esther? Esther é filha do professor Naldo e eu fiquei sabendo que desde os 6 anos, você já nasceu, na verdade, lutando, né? Sim, eu treino desde os 6 anos de idade e, graças ao meu pai, eu sempre tive uma expertise de defesa pessoal muito grande desde pequena. Então, eu nunca, vamos dizer, fui boba para as coisas. Eu sempre tive um pensamento muito à frente dos meus amigos, colegas. Então, eu agradeço muito a ele e agradeço ao esporte, né? É uma menina que já faz toda a diferença. E é a Esther, junto com o professor Naldo, que vão dar uma aula pra gente agora de defesa pessoal. Eu tô curiosa pra ver. Falar de defesa pessoal, eu sempre explico que você tem que entender a dinâmica de injusto que você está inserida. Então, eu vou pegar aqui uma estatística dos casos de violência doméstica, que é muito comum, e até violência urbana ou gratuita, que são, por exemplo, ataques junto ao rosto da vítima. E também estrangulamento. Então, o protocolo vai ser o método de ação, o meio de ação para confrontar esse tipo de ameaça. Então, pegando aqui, por exemplo, uma situação de violência doméstica, como a maioria dos homens são destros, eu vou falar de 4 fundamentos que eu ensino em qualquer modalidade de luta. O primeiro é a distância. Eu só posso dar um tapa no rosto da Esté se ela me permitir a distância de alcance do meu braço. Então, ela afasta um pouco e domina essa distância. O segundo fundamento é a base. A Esté, ela vai estar mais resistente a qualquer ataque meu se ela tiver com a massa distribuída. Então, não recebe esse movimento, por exemplo, de pés paralelos. Então, ela abre a base, isso lhe dá resistência. O terceiro fundamento é a guarda. Naturalmente, no esporte, a gente trabalha com essa guarda. Mas em defesa pessoal, se nós fizermos isso, é um convite para a briga. Então, a gente faz esse movimento de pacificação de forma que, embora ela não esteja me chamando para o confronto, mas os braços dela estão acessíveis à cabeça para subir essa proteção e proteger a consciência, tá bom? Então, os fundamentos: distância, base, guarda, que na defesa pessoal é esse movimento, que existe uma relação emocional, comunicativa aqui, e movimentação. A movimentação vai ser a dinâmica que vai acontecer daqui para frente. Então, por exemplo, se eu tentar atingir a Esté com um tapão, ela vai conseguir bloquear, porque a mão está acessível. E esse bloqueio, que já é um protocolo em si, ele traz o braço para proteger, expondo ossatura e musculatura, em vez de receber esse tapa no rosto. É simples, porque defesa pessoal não é muito enfeite, porque são métodos funcionais. Então, a Esté recebe esse bloqueio, já pode rechaçar com um cotovelo de encontro, por exemplo. A defesa pessoal, ela vai estar sempre nessa ideia de entender a dinâmica de ataque e fazer um ataque interruptivo durante a ação do agressor. O exemplo da Esté agora, eu vou repetir o caso. Eu vim ameaçando a Esté, ela já sabe pela minha comunicação corporal
que eu quero atingi-la. Quando eu faço o movimento, menciono, ó, ela recebe e já rechaça essa ameaça. Esse é um protocolo. Partindo dessa ideia de continuidade do ataque do agressor, que nós chamamos no método de progressão da ação, que também pode existir para a vítima. O que é isso, professor? Isso é que, por vezes, quando vão ensinar o método de defesa pessoal, ensinam uma coisa mirabolante, como se o agressor fosse um cara tapado que não vai continuar as suas ações. Então, se a Esther defende, de repente ele tenta pelo outro lado, ou tenta estrangular, ou puxa ela pelo cabelo e derruba, então as continuidades elas progridem. Da mesma forma, o protocolo de ação da vítima ele tem que ser continuativo, tá bom? Então, por exemplo, se eu progredir com um tapa e surpreender a Esther antes do cotovelo com uma pegada na garganta, ela tem que saber se desvencilhar desse ataque de estrangulamento, que por vezes vai ser mais forte do homem contra a mulher, pela musculatura dele. Então, isso aqui a gente chama de estrangulamento livre, que é um estrangulamento onde a Esther não tem nenhum óbice pelas costas. Seria diferente, por exemplo, se eu fizesse isso contra a parede, onde eu crio uma dificuldade maior dela em relação à parede, ela não tem liberdade. Esse é bem simples, a Esther ó, vai bater na região onde meu braço articula ó, e vai quebrar a potência linear do meu estrangulamento. E aqui de novo, ó, eu estou sujeito ó, a cotovelo pelo outro lado também, ó. Cotovelo, joelhos e outro cotovelo. E aí a Esther me empurra e me afasta do cenário de perigo, entendeu? Se desvencilhando e se ausentando daquele lugar se for possível. Gente, eu estou fã de Esther. É assim que a gente quer ser, é assim que nós mulheres precisamos ser. Esther com 15 anos dando um show, super atleta aqui. Obrigada por essa demonstração. E assim, eu consigo um dia chegar a ser uma Esther? Não só um dia, vai chegar em breve e já vai fazer um protocolo desde já para valer o desafio. Obrigada, Esther. E assim, me conta, eu do nada, sem saber nada, você consegue me ensinar algo? Eu vou assim, como eu sou íntima do meu telespectador, eu vou pagar esse mau mico aqui. Mas bora lá, senão minha produção vai me exigir isso e vai me cobrar. Perceba que o que você viu de ministração com a Esther já te dá uma noção da situação da dinâmica de risco. Então, por exemplo, antes eu parecia muito ameaçador, por exemplo, numa briga de trânsito, eu venho e te ameaço e tal. Mas agora você já consegue ter a noção de que, à medida que eu me aproximo de você para te ameaçar ou para te tocar, eu também me exponho, tá bom? Essa é a dinâmica que a gente chama de dialética do combate. O que você tem que fazer? Criar um mecanismo. Uma vez que eu esteja em iminência de te tocar ou já te tocando, você vai sempre preparar o contragolpe. Aí perceba, olha, o movimento de cotovelo. Você vai virar o dedão para o peitoral, contrair musculatura e o que exige isso, ó, você vê que já está na altura do meu queixo, você é uma pessoa alta. Então é só rotacionar o corpo e o quadril, ó, de forma a atingir o queixo, que é um ponto sensível do ser humano. Vamos fazer esse movimento, ó. Quando eu tocar, eu vou colocar essa mãozinha aqui, eu vou te tocar com essa, você gira com essa, vai. Perfeito. Agora pode botar contundência, vai. Muito bem, sem medo, ó, sem bater e puxar. Vai bater com vontade de me levar mesmo. Ótimo, de novo. Perfeito, mantenha o dedão no peitoral. Ah, tá, isso, assim. isso, para manter a contração muscular. Vai, 1, 2, 3 e... Percebeu a diferença? De novo, perfeito. De novo, pronto. Aí, ó, continuidade. As duas mãos vão procurar a região do meu peitoral, que é uma região de densidade de massa, e você vai me empurrar simultaneamente, vai para longe de você. Foi bom o empurrão, só que eu quero mais impacto, ó, porque isso é um movimento emocional. Sem medo, exatamente. Por isso que eu falo, é um destravamento emocional também, tá bom? Em vez de se portar como ovelha, como nós chamamos, que é ter medo, a gente vai conseguir visualizar os protocolos de confronto. Vamos lá, atingiu? Perfeito, essa é a ideia, muito bom, entendeu? Tá bom? Agora vamos lá, vou repetir o movimento. Eu vou tocar seu braço, te apontar o dedo, você vai acostumar com essas informações. Quando eu te tocar, você vai achar o cotovelo na minha mão. 1, 2, 3 e... Muito bem, de novo. Ótimo, em seguida eu vou empurrando no peito. Perfeito. Afastou a ameaça, então você já criou ali na cabeça, já incutiu na cabeça do agressor que você não é presa fácil. Eu amei, muito, muito obrigada. A Esther vem aqui comigo, muito obrigada, viu? Eu vou voltar para fazer um desafio aqui de Muay Thai. Eu não, né? A minha meta é ser uma Esther, né, amiga? Sim, é isso aí. Professor, muito obrigada. Quem quiser vir conhecer a academia, participar também das aulas, como faz? Nós temos aulas aqui, dois tipos de atendimento, né? Tem durante o dia, que é mais específico, mais exclusivo, e nós temos turmas à noite, mais populares, eu chamo de atendimento convencional. A academia fica no Conjunto Euleia 1, bairro Redenção, Rua Vandier, número 546,
Tem a página da academia também, o nome é Blacks MMA, a parte desportiva aqui. Nós temos um time de competição, inclusive vamos estar em Balneário de Camboriú agora, no domingo, disputando uma luta importantíssima por um prospecto que nós temos aqui de 17 anos, o Adrianinho. Então, quem quiser acompanhar as atividades do time profissional, das aulas convencionais, comerciais, tá aí o meu convite. Se quiser vir conhecer o nosso trabalho, a gente fica aí no endereço que eu informei. Eu e a Esté vamos estar sempre aqui para atender vocês. Vou deixar aqui passando o Instagram e agora a gente vai se ver na aula de Muay Thai. Fechado, hein? Tá fechado. Vou cobrar esse acordo, Bia. Até o próximo rolê. Tchau.